Quem já fez alguma cirurgia sabe que a parte da cicatrização é muito importante e algumas pessoas muitas vezes apresentam complicações, dificuldades de cicatrização, o ponto abre, aquela ferida fica aberta. Será que a medicina hiperbárica, a oxigenoterapia hiperbárica pode ajudar nesse processo de cicatrização? Nós convidamos o Dr. Marcos Vinícius, que é anestesiologista e também especialista em medicina hiperbárica, para a gente falar sobre isso. Tudo bom, doutor Marcos? Um prazer lhe receber aqui no Viver Bem. Bom dia, Juliana. Tudo bem? Um prazer estar de volta aqui conversando com você. Então, doutor Marcos, essa é uma dúvida muito frequente aqui entre os nossos seguidores, leitores, telespectadores, né? A hiperbárica pode ajudar aí nesses pacientes que passaram por uma cirurgia, até mesmo cirurgia plástica, estão com dificuldade de cicatrização? Sim, Juliana, é até bom a gente colocar isso dentro de um contexto, né? Quando o paciente vai para a cirurgia, ele está se preparando para tratar uma determinada doença. E às vezes o processo cicatricial da ferida, corre tudo bem com a cirurgia, mas ele tem um problema cicatricial por algum motivo. Isso pode ser porque, imagine uma cirurgia dentro do abdômen com infecção, e aí essa infecção acaba se alastrando para a ferida e gera uma ferida infectada. Um exemplo, né? Uma cirurgia plástica que foi feita que aí não cicatrizou corretamente por algum motivo, né? E havia uma expectativa de que isso se concretizasse, né, da melhor maneira possível, mas evoluiu de uma maneira inesperada, que de forma alguma configura um erro médico. É uma complicação pós-operatória, possível para qualquer tipo de cirurgia. Então, a hiperbárica viria aí para auxiliar, né, na cicatrização dessa ferida, que é uma ferida de difícil resolução. Imagine que o paciente já está se recuperando de um outro procedimento que ele realizou. Então, isso gera uma resposta inflamatória no corpo. Então, o corpo é muito demandado para resolver aquele problema inicial da cirurgia e a cicatrização. Então, entra uma série de preocupações aí, como antibiótico terapia, terapia nutricional, curativos especiais. A própria reabilitação do paciente vai ser mais demorada. Então, entraria aí a hiperbárica como um tratamento adjuvante, auxiliar, para ajudar no fechamento dessa ferida o mais rápido possível, né? Como é que a oxigenoterapia hiperbárica ela age nesse caso? Perfeito. Age como ela age para as demais feridas, né? A princípio, ela reduz o edema, que é o inchaço, né? E a inflamação. Esse inchaço ele é bem característico do processo inflamatório. É uma tentativa do corpo, ocorre uma vasodilatação e todo o sistema imunológico vai infiltrar o tecido com diversas células, algumas de patrulha, algumas células que vão destruir bactérias, debris, né, que são materiais desvitalizados. Outras células estão ali para compor os vasos novamente. E todo esse processo inflamatório se dá de uma maneira desenfreada, de uma maneira exagerada. Então, a hiperbárica vem para orientar melhor esse processo inflamatório, esse processo de formação de novos vasos, fornecer oxigênio não apenas para o tecido que está em recuperação, mas também para o sistema imunológico que está infiltrando aquele tecido e precisa de oxigênio para destruir bactérias e outras atividades, né? A remodelação do tecido. Isso é bem... Quantas sessões, geralmente, doutor Marcos? E como é que se dá essa sessão? Quanto tempo a pessoa fica na câmara? Perfeito. Sobre o tratamento, né? Uma sessão diária, dura 90 minutos. O paciente fica deitado na nossa clínica, as câmaras são individuais, então o paciente fica deitado, assistindo televisão, alguns pacientes dormem, tá? E uma sessão por dia. A cada 10 sessões que o paciente fizer, ele é reavaliado, certo? Agora, o número de sessões, Juliana, depende de vários fatores. Essa é sempre uma pergunta dos pacientes quando eles iniciam o tratamento. Quantas sessões eu vou fazer? Depende de vários fatores. Por exemplo, extensão da ferida. Obviamente que quanto maior e mais complicada, mais infectada a ferida esteja, mais tempo vai levar. Esse paciente é um paciente jovem, sem comorbidades, sem outras doenças, como diabetes, é uma pessoa que não fuma, ou a gente está falando de um paciente mais debilitado, com 70 anos, com várias doenças, né? Doença arterial, obstrutiva, com diabetes, fuma, uma pessoa mais debilitada, ou é um paciente no extremo de idade,
95 anos de idade, por exemplo, tá? Que o sistema imunológico já não vai ser tão rápido quanto aquele de 20 anos de idade. A ferida é menor, ela é maior, é uma ferida infectada ou não. Certas regiões do corpo oferecem um pouco mais de facilidade para cicatrizar do que outras. Tá? Então, depende um pouco. O importante é que o paciente saiba que a cada 10 sessões nós estejamos conseguindo progressão na cicatrização. Tá? Eu tento enfatizar, eu enfatizo isso para os pacientes. O importante é que a progressão seja vista, porque a gente está falando aqui hoje de uma ferida aguda, uma ferida que os pontos foram feitos, os pontos da cirurgia, e ela abriu por algum motivo. Mas às vezes recebemos pacientes com feridas crônicas, com 2, 5, 7, 10, como já chegou aqui, 40 anos uma ferida aberta. Então, o importante é que ela já mostrou que não fecha, né? Um ano, uma ferida aberta, sem progressão na cicatrização, uma ferida que não vai fechar sozinha. Ela precisa de ajuda. Outro ponto importante é que aqui Desculpa, tá? Eu tô me estendendo. Não, pode continuar. É porque tanta coisa fica entrelaçada no cuidado de uma ferida que é impossível você responder rapidamente. Quando o paciente chega aqui na clínica, ele não vai receber só orientação, só fazer sessão de hiperbárica. Ele vai receber orientação sobre curativo, ele vai receber outras orientações médicas, né? Porque no nosso meio de saúde existem profissionais que tratam a ferida, e aqui nós tratamos o paciente. Como nós temos vários médicos na equipe com características diferentes, então a gente consegue dar um atendimento mais global para esse paciente. Então não é só fazer curativo que fecha a ferida, não é só alterar a nutrição do paciente que vai fechar a ferida, não é só antibiótico que fecha a ferida, não é só hiperbárica que fecha a ferida. Tá? Esse conjunto. Esse conjunto. E aí, como a gente todo dia está em contato com o paciente, facilmente nós conseguimos identificar várias coisas, até outros problemas não relacionados à ferida. Por exemplo, o paciente está vindo todo dia fazer o tratamento e a pressão dele está dando elevada. Então, nós podemos rapidamente intervir naquele problema de saúde que às vezes nem está diretamente relacionado à ferida. Então, ver o paciente de uma maneira global. Cuidar do paciente. Não é cuidar da ferida. Ele não tem só a ferida. Ele é uma pessoa. Ele é um todo, tá? Tem que ser tudo junto. E assim, o que eu acho interessante é que muitas pessoas confundem. Vou fazer hiperbárica, então eu não preciso mais fazer o curativo com tal pessoa, com tal empresa. Não, né? Não vou ter que parar meu antibiótico. Tem que fazer tudo exatamente para esse conjunto garantir o melhor resultado. Isso. Outro ponto que nós enfatizamos na consulta você não vai deixar de fazer o seu curativo, você não vai deixar se for necessário fazer uma cirurgia, vai precisar fazer para limpar a ferida. A hiperbárica não vem para substituir, ela vem para adicionar um elemento que às vezes está ausente no cuidado da maioria das feridas. Não só a oxigenação da ferida, que as pessoas veem hiperbárica, oxigênio puro, sob pressão, lá, e só imaginam que o tratamento age naquele momento que o paciente está dentro da câmara. Mas, na verdade, ao sair da câmara, ao obter aquele benefício da hiperoxigenação, de ter 15 vezes mais oxigênio nutrindo o tecido doente, o paciente entra num ciclo ele se beneficia, digamos assim, né? Por mais 20 a 22 horas. Então, ele passa, na verdade, 24 horas sob efeito daquela sessão que ele fez. Porque aquilo que a gente estimulou durante a sessão perpetua, não para, ao sair da câmara. Ele se perpetua durante o dia, ele se mantém durante o dia. Então, o processo de formação de novos vasos, a redução do edema, ela não age só durante os 90 minutos de sessão. Tá? Muito importante também que a gente já escutou algumas coisas, algumas pessoas dizendo, não, só funciona aqui e depois que sai não adianta de nada. Não é bem assim. É porque é uma área que nós estamos buscando, né, informar mais a população, não só no âmbito regional, mas, por exemplo, por ser o atual diretor científico da Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, nós estamos tendo reuniões frequentes com o CFM para transformar numa área de atuação. Tá? E aí a gente vai poder levar mais conhecimento para dentro da academia, né? Para dentro da faculdade, da universidade. Tá?
que é para poder Doutor, desmistificar essas coisas, não apenas para a população, mas também para a classe médica, para a enfermagem, para a fisioterapia, para as outras áreas de nutrição, tá? Todos os interessados. eu ia falar exatamente isso, essa questão da uma nova área de atuação na medicina, mas também na enfermagem, né? Os enfermeiros que atuam com a oxigenoterapia hiperbárica, eles precisam ser especializados nessa área? Excelente. Eu vou dar uma breve introdução sobre isso, né? E especificamente falando sobre a nossa equipe. E a enfermagem ela é ponto vital no funcionamento do serviço de hiperbárica, né? Nós somos muito, muito criteriosos sempre que tem um processo seletivo, tanto para técnico de enfermagem, como para enfermeira. Nós somos muito criteriosos, nós fazemos um processo seletivo minucioso, porque nós precisamos de profissionais com uma característica assim, muito diferente da maioria dos profissionais, né? Há momentos na hiperbárica em que você precisa fazer as coisas lentamente, mas esse profissional tem que ser ágil também, né? Precisa ter um conhecimento que não se passa na faculdade sobre física, bioquímica, biofísica e fisiologia. Então, isso nós provemos um treinamento, né, específico, tanto prático como teórico, mas essas profissionais elas recebem também, precisam se capacitar fazendo cursos. Então, não é na faculdade, não é numa pós-graduação convencional que se obtém um conhecimento para fazer hiperbárica. Então, realmente, precisam ser pessoas assim bem preparadas, né, para lidar com diversos tipos de pacientes, como o pediátrico, o idoso, com extremos de idade, né, o paciente agudo, o paciente crônico, tá? São pacientes que possuem características diferentes, tá? Um paciente crítico, um paciente ambulatorial, né? Pessoas que têm determinados tipos de demanda, melhor dizendo, diferentes tipos de demandas e precisa ser uma pessoa muito maleável para lidar com todos esses elementos, né? Precisa ter empatia, né, pelo paciente, né, para entender que aquele é um ambiente diferente para ele, a câmara hiperbárica. Então, o papel das enfermeiras é central, é vital no bom funcionamento e na adesão ao tratamento do paciente. E para falar mais sobre a importância da enfermagem junto ao atendimento desses pacientes que precisam recorrer à oxigenoterapia hiperbárica, vou conversar com a Bárbara Gomes, que é enfermeira responsável pelo serviço da hiperbárica natal. Tudo bom, Bárbara? Tudo bem, Juliana. Um prazer estar aqui com vocês. Qualquer enfermeiro ele pode atuar no serviço de oxigenoterapia hiperbárica ou precisa de algum curso especial, precisa de uma qualificação especial? Então, Juliana, sim, a gente precisa, né? O enfermeiro precisa realizar um curso, né? Um curso direcionado, específico para a área, né? Esse curso ele precisa ser oferecido, reconhecido pela Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, certo? Na graduação, a gente não tem essa matéria, nem tampouco também na pós-graduação. Então, ele é um curso de extensão e a gente sai, o enfermeiro sai com o título de enfermeiro hiperbarista. E aí sim a gente pode atuar na área de medicina hiperbárica. E qual é a atuação? Qual a importância desse enfermeiro no serviço? Pronto. Primeiramente, todo o serviço de medicina hiperbárica, ele requer, né? Todo serviço reconhecido pela Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica, ele deve ter um enfermeiro responsável pelo setor, né? Então, enfermeiro, as atribuições desse enfermeiro vai ser desde acompanhar o paciente antes da sessão, durante e após, né? Preparar esse paciente, monitorar ele durante a sessão, no pós-sessão também, se ele tiver tido algum tipo de intercorrências, né? Se ele percorreu a sessão bem, como também serviços burocráticos, né? Como gerenciamento da equipe, gerenciamento de manutenção dos equipamentos, solicitação de materiais, de insumos. Ele é o responsável técnico e legal pela equipe de enfermagem e pelo serviço de enfermagem das clínicas de medicina hiperbárica.